Olá, bem-vindo ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal, módulo 1. Neste módulo, nós iremos estudar sobre a Bíblia Sagrada. Afinal, que livro é este? A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo e também o livro mais traduzido em todo o mundo. Muitos têm opiniões diversas sobre a Bíblia. Quero apresentar-vos a opinião de duas pessoas conhecidas, Albert Einstein e George Washington. Albert Einstein terá dito que a palavra Deus, para mim, é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, que são bastante infantis. George Washington terá dito: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Penso que todos nós conhecemos quem são estas figuras. Albert Einstein, um dos maiores gênios que existiu no século XX, e George Washington, um presidente no mesmo século. Queridos amigos, vejam como podemos analisar figuras tão ilustres têm opiniões distintas sobre a Bíblia. Mas quero contar-vos uma história de um jornalista que certa vez, viajando para uma ilha, Fiji, e numa dessas ilhas, ele encontrou um grupo, uma comunidade, bastante simpática, e quando ele apercebeu-se, essa comunidade era cristã. E ele, expressando com um certo desprezo, disse que não acreditava em nada que tinha a ver com Deus. Ao que a um dos líderes dessa comunidade chamou para um lugar e mostrou-lhes: você está a ver este forno? Nós não temos como não acreditar na Bíblia nem em Deus. Que há uns anos atrás você estaria naquele forno a assar para nós o comermos agora como refeição, porque nós éramos canibais. Que livro é esse? Fantástico. Ao ponto de transformar a vida não de uma pessoa, mas de uma comunidade que era canibal e deixa de ser canibal. O que é que a Bíblia tem tão especial ao ponto de causar opiniões tão diferentes em personalidades importantes, como nós vimos? Porque é que ela é alvo de ódio de uns e amor e entrega por parte de outros? O que é que torna este livro tão especial? Vamos a alguns fatos que eu vos quero apresentar nesse estudo. A Bíblia é um conjunto, na realidade, de 66 livros, dividido em dois testamentos: o Velho Testamento, velho porque marca-se antes de Cristo, e o Novo Testamento, que tem narração e acontecimentos depois de Cristo. Atualmente ele está organizado em capítulos e versículos, porque nas cópias existentes não existem os capítulos e versículos. Os capítulos são os números grandes, a preto, a bold, e os versículos são os números mais pequeninos. Aliás, para o propósito aqui deste curso, é recomendável que vocês tenham uma Bíblia. Eu sei que hoje muitos têm a Bíblia em suporte digital, não é? Mas eu quero recomendar-vos vivamente a terem a Bíblia durante este curso. Vocês possam ter a Bíblia em papel, ok? Se não têm, vocês têm o meu contacto no curso e poderão solicitar uma Bíblia, que nós arranjaremos forma de vos fazer chegar uma Bíblia, ok? O meu contacto poderão ver no primeiro vídeo da apresentação do curso. Mas prosseguindo, a Bíblia foi escrita durante um período de cerca de 1500 anos, escrito por aproximadamente 44 autores. Em alguma literatura vocês poderão encontrar o número de 40 autores, mas isso deve-se porque alguns livros, por exemplo, os Salmos, é atribuído a Davi, mas alguns Salmos não foram escritos por Davi, não é? E nessa contagem, por isso é que nós vemos às vezes essa discrepância. Mas, de entre esses autores, nós podemos encontrar sábios, reis, pastores de ovelhas, agricultores,
legisladores, profetas, ok? Ele é um livro considerado sagrado e é um dos livros mais antigos e de grande valor arqueológico e histórico para a humanidade. Aliás, certa vez vi um documentário de um senhor que conhecia de história bíblica muito mais do que eu, mas era no contexto académico, porque sendo um dos livros mais antigos da humanidade, eles usavam como fonte histórica, uma vez que a arqueologia comprova que muito do que a Bíblia diz, ela tem estado correta, não tem se enganado. Trago-vos também aqui um facto de que em 1799 foi descoberta a pedra Roseta no Egito. E porquê que é importante? Porque esta pedra tinha um texto, não é assim? Em que estava traduzido em 3 línguas, ok? Grego, hieroglífica e demótica. E porquê que isto é importante? Porque havia muitos documentos antigos que não era possível ler, saber o que é que estava lá escrito, porque eram línguas perdidas, ok? Mas como o grego era conhecido, a partir do grego, sabendo que o texto era igual, foi possível fazer a descodificação daquela língua perdida, daquelas línguas perdidas. Isso foi muito importante no contexto da Bíblia, do estudo que estamos aqui a fazer, porque permitiu que confirmar com outras fontes para além da Bíblia que aquilo que estava na Bíblia estava correto. Em 1948 foram descobertos rolos do Mar Morto, cuja data vai de 150 a 170 a.C. Aí nestes rolos continham todos os livros do Velho Testamento, ou alguns livros estavam só partes dos pergaminhos, porque estavam, devido ao tempo, estavam destruídos, porque vejam, foi descoberto em 1948, mas foram datados 150 a 170 anos de Cristo. É muito tempo. E o livro de Esther. Dos livros antigos, é o que tem mais cópia. E este facto aqui é importante. Porquê? Os originais da Bíblia já não existem. O que existem são cópias. Só que existem tantas cópias em períodos tão distintos da história em que ela narra os acontecimentos nela descritos, que permitem aos estudiosos fazerem uma análise e comparação da evolução da tradução da Bíblia. Os livros da Bíblia podem ser agrupados nas seguintes categorias: história, poesia, profecias, evangelhos e cartas. Vamos a alguns exemplos. História. Cerca de 90% do que se encontra nos escritos de livros nesta categoria entendem-se como se lê. Nós temos como, por exemplo, desde Gênesis até o livro de Esther e no Novo Testamento o livro Atos dos Apóstolos. Mas, por exemplo, em profecias, cerca de 95% do que se encontra escrito não se entende como se lê. São livros proféticos. Nós temos de Isaías até Malaquias e Apocalipse, Daniel e Apocalipse sendo os principais livros proféticos. Nos Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, 85% do que se encontra escrito entende-se como se lê e 15% do que se encontra nesses escritos são parábolas. E depois no Novo Testamento, de Romanos até Judas, nós temos cartas, que 90% do que lá está, que se encontra escrito, entende-se como se lê. Portanto, nós começamos a ver que, sendo um conjunto de livros, a Bíblia realmente apresenta aqui algum cuidado que nós devemos ter. O que é que a Bíblia afirma sobre a sua origem? Tenho 2 textos aqui para vos apresentar. 2 de Pedro 1,21 e 2 Timóteo 3,16. Em 2 de Pedro diz-nos que a profecia, e a profecia aqui tem a ver com a palavra de Deus de forma geral, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspiradas pelo Espírito Santo. O termo homens santos nós iremos ver ao longo do nosso curso o que é que ele significa, homens santos.
porque a ideia que nós temos de santidade não é a mesma, não é o mesmo conceito que a Bíblia nos apresenta. Mas diz que estes homens foram inspirados por Deus. E inspirados não é o mesmo conceito de ditar, mas de mostrar e permitir que aquele que viu e entendeu a ideia possa escrevê-las usando as suas próprias palavras, não é? Por isso é que nós temos alguns textos da Bíblia que foram escritos por médicos, outros por doutores catedráticos, que é o caso de Paulo, que era alguém com formação, e que isso faz com que alguns livros sejam mais fáceis de ler do que outros, não é? E Timóteo, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Portanto, a Bíblia afirma que a sua origem não vem, embora ela tenha sido escrita por homens, sim senhora, e não podemos nunca negar isso. No entanto, a sua ideia, o seu plano, é um plano divino. E qual é o benefício que traz? Porquê? Qual é o benefício que traz para a tua vida? Porque em 2 Timóteo 3,15 diz que ela torna-nos sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Portanto, ela contém sabedoria para a salvação. Mas 2 Timóteo 3, 16 e 17 acrescenta-nos mais alguma informação. Diz-nos que ela corrige. Lembram-se daquele exemplo daquela comunidade da Ilha Fiji? Ela corrige comportamentos, ela instrui sobre aquilo que é justo. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Ou seja, ela prepara o ser humano para a boa obra. Se a Bíblia fosse corretamente estudada, corretamente entendida, não podemos ter dúvidas que o homem seria uma pessoa melhor, e as más obras que nós vemos por todos os lados não se verificariam. Aliás, em muitos lugares, por terem rejeitado os princípios da Bíblia, nós vemos coisas mais tristes. Mas o fator principal que a Bíblia traz de benefício para a tua vida é transforma vidas. Você pode ter certeza que a Bíblia transforma vidas. E qual é o tema central da Bíblia? Jesus e a salvação que nos dá. Em João 5, 39 e 40, nós agora iremos ver textos que o próprio Jesus disse, não é? Ele disse que nós, ao examinarmos as Escrituras, nós cuidaríamos de ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus estava a dizer que a Bíblia fala dele, testifica, dá testemunho sobre ele. E João 14,6 diz que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todos estes textos que acabamos de ler são textos ditos por Jesus Cristo que encontramos no Novo Testamento. Como é que se estuda a Bíblia? Em Isaías 28 dá-nos uma regra básica. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia deve ser estudada como um todo. Os 66 livros, embora sejam todos com autores diferentes, como vimos inicialmente, a mente que concebeu é divina e é a mesma. E por isso a Bíblia tem uma característica muito interessante, que há uma coerência. Durante 1500 anos que demorou toda ela a ser escrita, é incrível que os autores não se conheceram, mas há uma coerência entre eles. É realmente fantástico aquilo que a Bíblia nos apresenta. E dá-nos a certeza que não pode ser só um livro que, como muitos tentam dizer, os homens é que escreveram. Mas ela deve ser estudada por temas. Nós estudamos um tema e analisamos por toda a Bíblia o que é que a Bíblia ensina sobre esse tema. Como vocês podem estar a reparar neste primeiro módulo, temos estado a apresentar aqui textos tanto do Velho como do Novo Testamento. E é assim que a Bíblia deve ser estudada por temas. Agora, será que temos algum exemplo na própria Bíblia de que
que suporte estudarmos a Bíblia desta forma? Certamente. E o exemplo vem do próprio Jesus. Em Lucas 24, versículo 27, tem aqui uma passagem muito pequena. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, 2 discípulos seus estavam a caminho de Emaús e estavam tristes. E Jesus mete conversa com eles para tentar puxar por eles para que eles pudessem perceber a importância da Bíblia em todos os acontecimentos que estavam a ter lugar. Porque, afinal de contas, muitas das coisas que aconteceram a Jesus, ou a totalidade das coisas que aconteceram a Jesus, estavam escritas ou perdidas na Bíblia. E diz que, depois destes homens falarem, Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em toda a Escritura. Um ponto importante que eu quero salientar aqui é que no tempo de Jesus não existia Novo Testamento. Era apenas o Novo. E isso é muito importante para aqueles que atualmente dizem que o Velho Testamento não interessa. Porque quando Jesus disse em João que a palavra, a verdade estava na palavra de Deus, ele estava a se referir ao Velho Testamento, que é o que havia naquele tempo, e foi pelo Velho que o próprio Jesus se baseou para fazer a sua obra. Portanto, qualquer pessoa que hoje rejeita o Velho ou desconsidera o Velho Testamento para dar ênfase ao Novo, não o conhece e, de facto, precisa de aprofundar o seu conhecimento bíblico. E se é esse o vosso caso, ainda bem, porque a partir de agora a vossa compreensão sobre o velho e o novo passa a ter um outro enquadramento. Mas há erros também que nós devemos evitar. E que erros são esses? Não alterar, torcer o que está escrito, mesmo que não me agrade. É esta a razão de haver muitas religiões e todas elas dizerem que usam a Bíblia. Ok? Há coisas na Bíblia que não agradam determinados homens e mulheres. E o que é que eles fazem? Em vez de mudarem-se o seu comportamento, nós vimos que a Bíblia tinha o objetivo de corrigir, não é? Não lemos alguns slides atrás. Eles preferem alterar ou alterar a interpretação do que a Bíblia realmente quis dizer, o que é que os seus autores realmente queriam dizer. E por isso é importante você fazer esse estudo, porque você assim tem a oportunidade de perceber o que é que a Bíblia realmente diz e não qualquer homem possa dizer. E porquê que devemos evitar esse erro? Porque a Bíblia inclusive até tem uma maldição para todos aqueles que conscientemente façam essas alterações, essas distorções, façam conscientemente e não se arrependam, claro, porque Deus perdoa todo aquele que se arrepende. Está em Apocalipse 22, 18, 19, que diz-nos que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, podemos ver claramente que não se pode tirar nem acrescentar. É o que está escrito. Mas podia. Ok, podia, mas não está. E nós temos de nos limitar àquilo que está escrito. Durante este estudo, haverá algumas coisas que nós poderemos não ter respostas, mas é porque a Bíblia não nos adianta. E ainda que a gente possa ter opinião, nós temos de saber diferenciar aquilo que é a nossa opinião daquilo que está escrito. O outro erro que devemos evitar é não pôr em prática os seus conselhos e ensinos. E Jesus deixou isso bem claro em Mateus 7, 21, quando diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vejam, meus amigos, fica claro, se Jesus disse isso, o porquê que vê-se muitas das coisas que estão a acontecer no mundo cristão, não é? Era só pôr em prática. E é um erro que deve-se evitar. Muitos têm a Bíblia na mão, mas o mandamento diz que não se deve roubar. E nós vemos alguns que se dizem crentes a roubar. O problema está na Bíblia? Não. Está neste erro. Não pôr em prática. Okay?
Agora, ao finalizarmos o nosso estudo para hoje, quero fazer uma pergunta e quero que você pense um bocado. Por que é que você quer estudar a Bíblia? Sim, parece uma pergunta estranha, não é? Conhecimento, uns poderão responder, quer saber mais de Deus. Ok, tudo isso são respostas válidas, mas deixem-me contar-vos uma ilustração. Há uns anos atrás fiz essa questão a uma pessoa que veio estudar comigo. E logo no primeiro estudo perguntei o que queria estudar. E essa pessoa disse que queria saber mais sobre Deus. E eu disse-lhe que ele estava a perder o seu tempo. E ele ficou espantado. E eu disse-lhe, sabe, não leves a mal a pergunta e a forma como coloquei, mas a Bíblia é um livro muito ambicioso. A proposta que ela faz, ela desafia-te e desafia todo estudante de que o vai transformar. E, e o desafio maior que a Bíblia tem é que você, ao estudar a Bíblia, você arrisca-se a salvar-se. Você arrisca-se a viver para sempre. Como você pode ir ter com alguém que lhe podia dar o emprego como diretor de uma empresa, mas você vai com a expectativa de querer apenas ser o porteiro? É pouco. É pouco essa ambição. Então eu quero desafiar-te. Você quer estudar a Bíblia por quê? Então o desafio que eu quero te fazer é: queira estudar a Bíblia porque você quer arriscar-se a salvar-se. Você quer arriscar-se a viver para sempre. No mundo que Deus promete e que nós iremos ver em estudos mais à frente sobre esse tema relativamente ao mundo que Deus quer implementar. Querido amigo, obrigado pelo tempo que você disponibilizou para esse estudo e eu quero terminar com 2 textos que Jesus disse e um de Provérbios. Jesus disse que a vida eterna é esta: conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lembrem-se, Jesus disse que o conhecimento de Deus vem pelo estudo da Bíblia. E o Provérbios diz que como é que devemos fazer esse estudo? Clamar por conhecimento e por inteligência, se alçares a tua voz, se como a prata a buscares, como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amigo, você quer conhecer Deus? Amiga, você quer conhecer Deus? Quer? Ok, então procura ao longo desses estudos estudar com esta atitude. A atitude que tem está atrás de conhecimento. Quem está à procura de algo valioso. E é realmente valioso. A palavra de Deus tem alguns pontos que são difíceis, mas a persistência, a vontade e a certeza de que você vai encontrar a fonte de sabedoria, que é o próprio Deus que criou tudo, os céus e a terra e o mar, coisas complexas. Ele está disposto a revelar-se na tua vida, se você assim o desejar. Aqui está o meu contacto, no meu e-mail. Caso você tenha gostado deste curso, deste módulo, e queira fazer a avaliação para a obtenção do certificado no final dos 20 módulos, então envie-me um e-mail que indicarei as instruções para fazer essa avaliação de conhecimento e assim no final do curso você poder ter o seu certificado. Que Deus lhe possa abençoar e eu gostaria de terminar com uma oração. Senhor, este amigo e amiga que esteve aqui nesse estudo, quero pedir que abençoes a sua vida e a sua família e o conhecimento que vai adquirir sobre a tua palavra possa ser um conhecimento que os faça salvar, porque essa é a tua vontade e o desejo na vida deste teu filho e desta tua filha que aqui está. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo e nós iremos falar sobre Deus. Não percam.